Aliás, deve fazer umas 2 semanas, a escritora multitarefa, profissional muito talentosa, Fernanda Young, morreu devido a uma crise de asma. Aos 49 anos, a notícia pegou todo mundo de surpresa. Mas o que aconteceu com ela tem dados expressivos aqui no país. Você sabia que a asma atinge 20% da população e mata 3 pessoas por dia no Brasil? Apesar de pouco comum, a morte por crise asmática é um risco para determinados pacientes. E é sobre essa doença que eu vou conversar agora com a médica pneumologista, a doutora Marina Andrade Lima. Doutora, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Gisele, tudo ótimo. Doutora, o que é exatamente a asma? É uma doença que a pessoa nasce com ela adquire ou ela tem algum fundo emocional ou ambiental? Familiar. Tudo isso junto. Tudo isso junto? Tudo isso junto. Complicou. Na verdade, sim. A asma, ela é uma inflamação do pulmão. Então, a gente tem os pulmões que, quando a pessoa tem uma carga genética, então ela tem que herdar isso do pai e da mãe, e ela entra num ambiente propício, que a gente chama de ambiente propício, isso desencadeia o surgimento dos sintomas. Qual é esse ambiente propício? Pode ser um lugar onde a gente tenha poeira, mofo, pode ser uma questão emocional, às vezes um grande trauma, às vezes a pessoa está muito feliz, dá uma grande gargalhada, ela faz uma crise de asma. Então, as razões pelas quais o pulmão inflama são diversas, mas a pessoa precisa ter a carga genética para que isso aconteça. Então tem aí um histórico familiar. Doutora, a gente tem uma imagem aqui de um pulmão saudável e um pulmão com asma. O que difere um do outro e o que acontece com o que tem asma que traz essa dificuldade, esse problema? Eu gosto muito dessa imagem, Gisele, porque ela consegue mostrar bastante bem, e quem tem asma vai perceber isso, que a gente tem no primeiro, no saudável, o brônquio totalmente aberto. E quando a gente vê a segunda imagem, percebam, o brônquio está fechado. E é exatamente isso que acontece com uma pessoa que tem asma. O pulmão fecha e o ar que tinha que passar por um cano daquele diâmetro não consegue passar. Ele tem que passar espremido. E por isso a pessoa tem a sensação de opressão no peito, de falta de ar, de não conseguir fazer esse ar entrar. Quando se desencadeia a crise, né? Tem algum sintoma específico da crise ou a pessoa que tem asma em qualquer momento ela pode sentir esses sintomas e quais são eles? Esse é um problema hoje pra gente, porque o organismo ele é muito inteligente e os asmáticos eles acabam se adaptando a essa condição da falta de ar. Então, o que a gente usaria como mecanismos de percepção desse início de crise, muitos desses asmáticos entendem que aquilo ali é o normal deles. Então, eles ultrapassam esse mecanismo e eles não ligam. E, além disso, eles têm uma crença muito comum do vai passar. Se você tem uma dor, você não fica em casa dizendo vai passar, vai passar. Você vai tomar um remédio para dor, um paracetamol, uma dipirona, você usa um remédio para dor. O asmático tem a crença de que vai passar e ele raramente aciona os mecanismos de resgate. E é isso um grande problema. Demora. Isso pode ser também o caso, não sei qual foi a decorrência da morte da Fernanda Young. Ela teve uma crise asmática, estava lá no sítio, né? Aí o que me preocupa? Ela devia saber dessa doença. Sim. Por que ela morreu? Né? Também não vou saber dizer porque a gente não teve acesso ao prontuário dela, mas assim, normalmente, né, nessas 2.300 mortes anuais que tem, e assim, as pessoas não precisam mais morrer de asma, Gisele. É isso que os asmáticos têm que entender. Não é uma doença com cura, não é, mas a gente tem remédios que controlam. Então, as pessoas precisam ter acesso, o governo federal já disponibiliza alguns, nós temos lutas importantes hoje no governo federal, no Ministério da Saúde, para a incorporação de novas medicações mais modernas, mas existe tratamento e controle. Então, 2.300 pessoas estão morrendo por ano desnecessariamente. No caso da Fernanda, ela sabia que ela era asmática, era uma condição que a acompanhava desde a infância. Muito provavelmente ela já tinha tido essa alteração de percepção, aonde o organismo passa a entender aquilo como uma condição normal e daí não liga a luz vermelha, vamos dizer assim,
e o asmático com a crença de que ele vai dar conta, que ele vai resolver. Já vai passar. Que já vai passar. E aí não passa. E aí não passa. E aí, a minha dúvida esse momento de estou numa crise, até que chegue, que morra, até que a pessoa morra, primeiro, deve ser um desespero, sim, né? Mas ali tem alguma coisa que ela podia ter feito? Existem medicamentos de resgate, nós fazemos essa orientação nas consultas. Existem os remédios de uso diário, que são os remédios para a pessoa tratar a inflamação do pulmão, e existe o que a gente chama de SOS. Então, eles precisam ter o SOS à mão, eles precisam saber como manejar esse SOS e ter o que a gente chama de plano de ação. O que fazer quando eu entro em crise, para que eles tenham essa ideia. Então, tudo isso a gente ensina nas consultas. Ou seja, a pessoa tem que estar sempre preparada para esse momento, é como se fosse um kit de primeiros socorros para essa pessoa específico, e aí vai tomar as atitudes necessárias. Uma coisa que as pessoas sempre ligam à asma é a bombinha, né? Sim. Essa bombinha que a gente sempre vê as pessoas usando. Isso ainda se usa? É um tratamento contínuo, que a pessoa vai ter que viver com ela no bolso, porque senão pode dar um ataque, ela pode morrer. Ela vicia? Qual que é a vantagem dessa bombinha? Tá, adorei tuas perguntas, porque elas são um monte numa só. Todas as que eu escuto todo dia no consultório. Então, assim, primeiro, bombinha é um jeito de dar remédio. Assim como a gente tem supositório, injeção, comprimido, bombinha não é o remédio, é só uma forma de dar o remédio. Certo. Dentro desse dispositivo, podem ir vários remédios. Então, a gente tem os anti-inflamatórios, que são os remédios de uso diário, que a pessoa tem que usar todo dia, e a gente tem os broncodilatadores, que são os de alívio, que são os de SOS. Então, dispositivo não significa um remédio, significa só o jeito de dar. E as pessoas têm uma ideia ainda muito antiga, lá do início de quando apareceram esses primeiros dispositivos, de substâncias que eram colocadas ali dentro e que são substâncias antigas e que davam desconforto de aceleração no coração e tal. Então elas ficaram com uma ideia errada de que bombinha faz mal. Quando eles me perguntam isso no consultório, eu pergunto assim, tá, mas que bombinha? Porque é como se alguém te dissesse assim, ah não, supositório, comprimido, injeção faz mal. Você naturalmente perguntaria, de quê? Do quê? Né? Então, assim, com os dispositivos inalatórios é a mesma coisa. A indústria farmacêutica melhorou muito o dispositivo e quando a gente tem um bom dispositivo, uma substância moderna e o paciente sabendo inalar corretamente, não faz mal nenhum. E quando falam sobre a questão do vício, é assim, se você tem febre e você usa o remédio para febre, ele não vai tratar a razão da sua febre, ele só vai abaixar a sua febre. Exatamente. Com o dispositivo SOS, de resgate, é a mesma coisa. Se você não está tratando a razão, que é a asma, que é a inflamação, você vai usar 50 vezes o dispositivo SOS e vai ter a sensação de que está viciado. Se eu fizer esse paralelo com a febre, é como se eu engolisse 50 comprimidos de paracetamol e dissesse, estou viciada em paracetamol, mas ninguém fala isso. Sim. As pessoas entendem que com a febre, isso é natural, vai terminar o efeito do paracetamol, se não está usando um antibiótico, vai subir a febre de novo. Vai, o problema continua ali, a gente só está maquiando, por isso cuidado. Isso Doutora, aí. obrigada por estar aqui esclarecer. Lembrando, gente, sempre tem que consultar o médico, tem que ir atrás, não dá para ficar esperando não. Doutora, obrigada. Muito obrigada, Gisele. Até a próxima. Até a próxima.